Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. E eu quero te convidar para hoje nós estarmos estudando a lição Servindo para Crescer, Crescendo para Servir. Vamos lá? Nosso texto áureo de hoje. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 44 e 45. Nossa verdade prática. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. O que nos consolida? Isso é uma pergunta. O apóstolo Overlan Iglesias, ele falou no altar em Getsemane, quando um homem não se torna servo, ele se torna perverso. E esses dias, no nosso congresso que nós tivemos há pouco com o bispo Fabiano, ativando o mover profético, ele falou que um escravo não conquista, um escravo ele fica pobre, um escravo não governa. Que forte isso! A cura, a libertação e a transformação e o batismo do Espírito Santo é algo que consolida cada irmão que foram ao encontro com Deus. É isso que nos ajuda a consolidar. Mas o que mantém a consolidação é o servir ao Senhor, na casa do Senhor, e servir ao irmão, o outro, o próximo. 2. A lei da oportunidade. Em Eclesiastes 9:11 diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol quem não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos a favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então a lei da oportunidade é para todos quanto. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45 diz assim: porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama a chuva sobre justo e injusto. Então a oportunidade está para todos. Basta saber o que cada um vai querer fazer com ela. Aí é que está a diferença. 3. O trabalho e o serviço. E a gente vai falar a diferença desses dois. O trabalho. A palavra trabalho, ela vem do latim tripalho, que era um instrumento de tortura formado por 3 paus, utilizado para estripar e torturar. O que é estripar? Arrancar as tripas do escravo. Então realmente é uma tortura. Imagina, você vivo sendo arrancado, o teu ventre sendo estripado, que é esticado, até romper e sair as tripas. Era uma forma de tortura para os escravos, que geralmente eram escravos. Talvez seja por esse motivo que os povos latinos têm uma repulsa pelo trabalho. Ora, trabalho é visto como algo de obrigação, como tortura, como um peso, como cansaço, né? No hebraico, as palavras trabalho e culto são a mesma, avoda. Essa palavra originou outras, como obed, que significa servo, e Obadias, servo de Deus. Olha só, nesse respaldo bíblico, Colossenses 3, 23, 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vos estão servindo. Então façamos como sempre estivesse fazendo tudo para o Senhor. A palavra serviço vem do termo em latim servitium,
que significa escravo. Esses dias o apóstolo Marcos Valério disse que nós somos livres, mas para ser livre nós temos somente um direito, de escolher um Senhor. Então, de um Senhor nós vamos ser escravos. Você quer ser escravo de quem? Do Deus Altíssimo, do Eterno? Você precisa decidir de quem você quer ser servo, escravo. O servo é aquele que presta serviços, e que presta serviço é considerado um servidor. Você quer ser um servidor do reino de Deus aqui na terra? Essa é uma pergunta, tá? Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12, 26. Essa lição ela é recheada de respaldos bíblicos, né? Todos nós somos servidores do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, nós somos convocados a servir, mas como eu falei, o apóstolo Marcos nos ensinou, nós temos somente um direito de escolher um Senhor. Você já escolheu quem é o seu Senhor? Eu já escolhi. O meu é o Deus eterno. Então não é peso servir ao Senhor, é uma alegria. Realmente é o cultuar ao Senhor, que nós acabamos de aprender que servir é um culto ao Senhor. Ok? 4. A confusão entre servir e trabalhar. E nós vamos discorrer. O trabalho. O que significa o trabalho? O funcionário pode se encontrar fazendo algo que não gosta e nem quer, mas ele está fazendo algo porque ele sabe que ao final do trabalho ele vai receber uma recompensa. No final do turno que ele terminar esse trabalho, ele vai estar livre. Certo? O trabalho é uma obrigação e tem um significado de escravidão, de cansaço e de tortura que ainda há pouco nós aprendemos. O serviço, um líder diferente de um chefe, possui a autoridade para demandar serviços pela sua postura, atitudes ou até mesmo pelo seu testemunho de vida. Ora, é muito fácil seguir um modelo de vida de um líder cristão em Cristo Jesus que verdadeiramente vive a palavra. Eu estou dando um exemplo agora do nosso próprio apóstolo Marcos Valério. Não há dificuldade em servir ao Senhor ao lado e ao comando do apóstolo Marcos Valério. Eu nem gosto de usar essa palavra comando, porque eu sei que ela se torna muito pesada. E para nós que caminhamos junto com ele, dentro desse ministério, não há peso nenhum em servir ao Senhor com o apóstolo. Quando ele faz uma convocatória, quando ele faz um convite, é uma alegria, sempre uma alegria estar servindo ao Senhor, porque ele é um homem que tem testemunho de vida, como esposo, como pastor, como pai, como avô e como pastor, apóstolo desse ministério. Louvamos ao Senhor pela vida dele. Olha só, será que pensamos que a igreja de Jesus Cristo é uma empresa? Com toda a sua hierarquia, regras, normas e procedimentos? Fica a pergunta, porque às vezes o que dá a entender aqui que pessoas querem reger ministérios, eu estou falando de um amplo agora, desse universo de ministério, reger como se fosse uma empresa. Eu estou falando a nível de pessoas, de liderar pessoas, tratar pessoas como um objeto. Esse me serve, esse não me serve, esse eu vou tratar bem, esse eu vou amar porque me ama, porque me respeita. E não é isso que o Senhor nos ensina. A todo momento a palavra de Deus remete Jesus nos momentos das maiores adversidades. Ele mesmo na cruz estava pedindo perdão das pessoas que o feriram, que o machucaram e que pediam a morte dele. Então nós precisamos muito pedir do Senhor, para o Senhor nos batizar em temor, para não cuidarmos dos servos do Senhor, das ovelhas do Senhor, como qualquer coisa, porque nós vamos prestar conta, nós estamos lidando com a noiva, com a igreja do Senhor. São vidas e nós vamos prestar conta delas. Então que nós possamos ensinar o verdadeiro serviço, o verdadeiro culto ao Senhor a elas. E que nós sejamos esse modelo de amor, ok?
Serviço nos remete a entregar ao amor, se entregar ao amor por inteiro, servir por um propósito maior. Qual é o propósito maior de servir ao Senhor aqui na terra? Qual o propósito maior de estar congregando em Getsemane, de ser convidado para estar no serviço, de abrir a porta da igreja e receber as pessoas com graça e paz, seja bem-vindo, hoje receber com um termômetro, com álcool gel e mesmo assim com uma máscara, dar um graça e paz. Com que objetivo eu venho servir ao altar, entregar meu serviço no altar? Com que objetivo eu venho servir ao Senhor na hora de recolher as ofertas? Com que objetivo é esse? Eu venho para a igreja, estar na intercessão, faço parte do grupo da intercessão. Com que objetivo? O objetivo tem que ser o único: morar no reino dos céus. Servir ao Senhor sempre será um culto para cultuar, para estar preparando o caminho. Esses dias nós aprendemos nesse congresso que, primeiro, nós devemos ser pessoas intensas em fazer tudo o que fizer para o Senhor, fazer com zelo, dentro dos princípios da palavra de Deus. Sermos pessoas resilientes em meio às circunstâncias, às adversidades, sermos resilientes. O apóstolo Marcos sempre fala para mim, Kelly, nós devemos ser Zafenate Paneia, resolvedores de problemas e não gerar problemas. Temos que ser pessoas equilibradas. O bispo ministrou isso, para sermos equilibrados em Deus, sermos pessoas focadas no propósito. Qual é o propósito? Ir morar no céu e levar tantas quantas pessoas, levar nossa família, nossa casa, nossa parentela, nossos amigos para morar no céu. Sermos pessoas que nesse momento o Senhor nos redimensionou para o caminho do Senhor, apontando o caminho do Senhor. No respaldo bíblico que está em João 6,38 diz assim: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então o Senhor nos chamou para fazer a vontade dele, não a vontade da carne, nem a vontade do homem, mas a vontade do Senhor. Só se consegue fazer a vontade do Senhor quando é curado, quando é liberto e quando é batizado pelo Espírito Santo, serve ao Senhor. Não espere que Deus fale para você qual é o teu propósito. O teu propósito Deus vai falar na medida em que você se entregar para o serviço ao Senhor. 5. O trabalho. O nosso objetivo é acertar na primeira vez. O nosso objetivo é encontrar as pessoas, ministrar a palavra de Deus e acertar com elas. Acertar no sentido delas reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. E imediatamente reconhecer o Senhor, aquilo que Deus fez na vida delas. E imediatamente elas teriam prazer de servir ao Senhor. Ora, na passagem que conta que Pedro leva Jesus para a casa de sua sogra, no exato momento em que essa mulher foi curada, no mesmo momento ela teve tanta alegria que ela, como culto, serviu a Jesus e abriu a sua casa. O trabalho fora do padrão gera retrabalho. Por que se gera o retrabalho? O retrabalho, via de regra, ele acontece quando você faz algo que está fora dos princípios da palavra de Deus. E aí eu vou dar um exemplo clássico. É o exemplo de, estamos perto do encontro com Deus, há uma semana do encontro com Deus. Vou levar fulano, ciclano e bertrano. Vou ministrar hoje para encontro, aí ministro as 5 lições de uma vez só. Como se fosse uma vitaminada e coloca a goela abaixo do menino. Me perdoe a expressão, mas é bem assim. Você acha que essa pessoa vai ser consolidada nos caminhos do Senhor? Eu não conheço nenhuma pessoa que permaneceu quando foi ministrada dessa forma. Mas eu conheço pessoas que foram levadas para o encontro com Deus, tiveram passo a passo. Primeiro, fizeram a oração de confissão, visitaram essa pessoa, levaram a palavra de salvação. Essa pessoa foi convidada para um mover de casa em casa. Ela começou a participar do mover de casa em casa. A partir daí ela foi convidada para as campanhas na casa do Senhor, as campanhas de quarta-feira, do culto de milagre, o culto do avivamento, da quarta de glória. E as pessoas foram recebendo milagres, curas, libertações. E aí sim, o coração dessa pessoa ardeu por ter um encontro com Deus. E ela foi posteriormente ao encontro com Deus, e aí sim, eu conheço pessoas que passaram todo o processo, que foi feito o processo
cabalmente, dentro dos princípios. Eu conheço pessoas que aconteceu assim e até hoje elas estão servindo ao Senhor. Eu mesmo sou uma pessoa desse exemplo que eu estou acabando de lhe dizer. 4. Afinal, entendemos o propósito das nossas vidas? Sim ou não? Vamos lá que a gente vai já ver se entende ou não. Por que fazemos o que fazemos? Por que servimos a Deus? Por que vemos ao culto? Por que abrimos a nossa casa? Por que oramos? Por que jejuamos? Por que lemos a palavra? Por que? Existe um porquê. O apóstolo Marcos ministrou esses dias a respeito de 10 leprosos que pediram ajuda de Jesus. E Jesus disse que era para eles irem diante dos sacerdotes e entregar algo para o sacerdote. Ele não curou eles naquele exato momento, mas no processo de obedecer ao comando de Jesus, eles foram curados. E só um voltou. E a revelação maior desse que só um voltou, que ele não só recebeu a cura física, mas ele recebeu a salvação, porque quando ele voltou, o Senhor Jesus disse para ele: vá, que você foi curado, pecados, foi liberto dos pecados, mas o maior bem ele conquistou, que foi a salvação. E os outros, Kelly? Os outros foram curados, mas na sua descendência permaneceu a maldição da lepra, do pecado. Então fica aí a revelação. Afinal, entendemos o propósito das nossas vidas ou não? Então deixa eu lhe falar. Para você entender o propósito da sua vida, sirva ao Senhor. Comece servindo, abrindo a sua casa para a sua própria família. Talvez alguém dentro da sua casa ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E Deus está querendo usar você como porta de salvação para ganhar a sua família. Comece ganhando a sua família, depois seus vizinhos, seus amigos e por aí vai. E o Senhor vai te usar. Esse é um dos propósitos dentro daquilo que o Senhor quer. Mas o propósito maior, Deus quer nos levar para a morada eterna, para a terra prometida. A palavra de Deus fala que lá tem ruas de ouro, que haverá uma mesa posta para mim e para você, que o nosso nome está no livro da vida. Que maravilha saber disso. Fico muito mais feliz quando eu sei que a minha família está no mesmo propósito. Então sirva ao Senhor e o Senhor vai dizer onde você vai servir melhor, se vai ser no louvor, se vai ser na intercessão, se vai ser pregando a palavra de Deus como evangelista, se vai ser como apóstolo, como pastor, como ministro, mestre do Senhor. Eu não sei, mas eu sei que Deus, no processo de servir, Ele vai falar cabalmente o que é para você fazer. Mas o propósito maior, com toda certeza, é morar no reino dos céus com o Senhor. Nossa aplicação pessoal de hoje. Servir ao Senhor usando os nossos dons e talentos consolidam a nossa caminhada em Cristo Jesus. Qual é o talento que você tem? O talento que você tem é ensinar a palavra de Deus. Venha estar conosco na EBJET. Já começamos nossas aulas presenciais. Precisamos de mestres que realmente não só estudem e ensinem a palavra, mas principalmente pratique a palavra. Qual é o seu dom, o seu talento, o dom de servir na casa do Senhor, de abrir a porta e dizer graça e paz, seja bem-vindo a essa sua casa, de abrir a sua própria casa e dar um graça e paz, a minha casa é a casa do Senhor, é chegar do reino nessa casa, é servir entregando sopa. Nós temos o projeto Abraço Amigo, que todas as quinta-feiras serve sopa e ora com as pessoas lá do centro que precisam de oração. Os irmãos não só entregam sopa, mas oram, fazem orações de confissões. Qual é o teu serviço para Deus? Então busque dentro daquilo que você conhece de talento e serviço, entregue ao Senhor. Em fé, busquemos obedecer aos mandamentos, estatutos e juízos do Senhor, para não estarmos fazendo um retrabalho, ou seja, um trabalho que vai dar muito trabalho, refazê-lo novamente. Então procure ministrar a palavra de Deus e vivê-la de acordo com os princípios. Não burle,
Não tente dar um jeitinho brasileiro para fazer de forma errada, achando que vai dar certo, porque no final a conta não vai fechar. Para não estarmos fazendo um retrabalho e amar ao próximo, abrindo nossas casas e entrando em outras casas, até a última casa, que será no céu a nossa morada eterna. Sejamos servos bons e fiéis, que sejamos aqueles que vamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Que assim seja comigo e com você. Vamos orar junto agora por essa lição tremenda e maravilhosa, entendendo que serviço é isso. Não espere o apóstolo te chamar para servir. Não espere o seu pastor chamar você para servir. Não espere o seu discipulador chamar para servir. Sirva. Quem serve vem cultuar ao Senhor na casa do Senhor, sempre pronto para servir. Sirva ao Senhor dentro da sua casa, lavando uma louça, varrendo uma casa para sua mãe, para o seu pai, para o seu cônjuge. Faça isso, sirva o outro dentro da sua casa. Se você começar assim, já será uma grande obra, início de uma grande obra. Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, hoje nós queremos te agradecer por essa aula preciosa e maravilhosa, reconhecendo e entendendo a diferença entre trabalho e serviço, Senhor. Graças nós te damos. Obrigado, Senhor, que entendemos que serviço é um culto ao Senhor e que trabalho é algo escravo. Tu não nos chamou para termos trabalho, mas tu nos chamou para sermos servos de ti, sermos escravos do vivo Deus, escravos livres que podem te adorar em espírito e em verdade, Senhor, que possamos começar a te servir se ainda não servíamos dentro dos nossos lares, abrindo nossos lares para receber a arca da aliança, servir ao nosso irmão, nossos familiares, nossos pais, nossos cônjuges dentro do próprio lar, fazendo algo extraordinário dentro do nosso comum. Deus, nós queremos te agradecer por toda a revelação de entender o que é um serviço, um culto ao Senhor, abrindo a porta da igreja para receber os nossos irmãos e convidados. Desde já, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Mediante esta revelação, nos ensina a praticar teus mandamentos, estatutos e juízos, Senhor, e que sejamos aqueles que venhamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Senhor, que não te apartes de nós o teu Santo Espírito, nem a alegria da tua salvação, todos os dias das nossas vidas. Desde já nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Graça e paz.